Se você soubesse que existe uma oração capaz de quebrar ataques espirituais, acalmar sua mente, restaurar sua coragem, abrir caminhos travados e proteger sua casa e sua família, você faria? Essas são exatamente as 5 coisas poderosas que a oração do Arcanjo Miguel pode fazer na sua vida. E hoje eu quero te mostrar como isso tudo começou para mim. A verdade é que ninguém procura o Arcanjo Miguel por acaso. Geralmente, é porque estamos lutando uma batalha que ninguém vê. E a minha começou numa noite silenciosa, daquelas em que o peso no peito chega antes da madrugada. Eu estava cansado, exausto. Um medo estranho tomava conta de mim, como se eu estivesse cercado por algo que não conseguia explicar. Não era apenas preocupação, era uma sensação espiritual, uma pressão que drenava minha paz. E foi nesse momento que, dentro do meu coração, surgiu uma voz suave, como um pensamento iluminado. Clame pelo Arcanjo Miguel. Eu já conhecia histórias dele, histórias de proteção, de força, de luz. Mas naquela hora, eu não queria histórias. Eu queria socorro. Fechei os olhos e fui sincero. Arcanjo Miguel, eu não estou bem. Afasta o mal ao meu redor. Me defende. Me levanta. E naquele instante algo mudou, não ao meu redor, mas dentro de mim. A escuridão pareceu recuar, como se uma espada de luz abrisse espaço para um novo fôlego. A partir dali, descobri que a oração ao Arcanjo Miguel não é apenas uma prece. É um refúgio, uma armadura, uma força que te reergue quando você acha que não consegue mais levantar. E neste vídeo completo, você vai entender como cada uma dessas 5 bênçãos age na sua vida, e como você pode experimentar essa proteção ainda hoje. Antes de continuar, se você acredita que a fé transforma e fortalece, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que está precisando de proteção. Depois daquela primeira oração, algo dentro de mim começou a despertar. Não era uma mudança explosiva. Era como se uma luz, antes esquecida, estivesse acendendo devagar. E é aqui que eu descobri a primeira coisa poderosa sobre a oração ao Arcanjo Miguel. Ela corta a raiz invisível do medo. Muita gente pensa que medo é só uma sensação. Mas medo é um invasor silencioso da mente. Ele entra pelos pensamentos, se instala no coração, e quando você percebe, está preso numa ansiedade que te paralisa. Naquela noite, quando invoquei Miguel, eu senti como se uma espada estivesse separando o medo da verdade. Não o medo da situação, mas o medo que distorce tudo. Como se a presença dele dissesse: isso não vai te destruir. Eu estou aqui. E isso nos leva à segunda coisa poderosa. 2. A oração de Miguel devolve a clareza mental. A clareza que a ansiedade rouba. A clareza que a confusão emocional tenta afogar. Eu me lembro de fechar os olhos e, pela primeira vez em semanas, conseguir respirar fundo sem sentir aquele aperto no peito. Era como se um peso invisível tivesse sido removido. E eu entendi, quando Miguel age, não é só no mundo espiritual. Ele acalma a mente. Ele organiza os pensamentos. Ele corta a névoa que impede você de ver saída. E sabe quando você percebe isso de verdade? Quando começa a surgir uma força que não é sua, mas que te levanta. Uma coragem silenciosa, firme, que te faz pensar: eu consigo passar por isso. É aqui que a minha história começa a mudar. Porque quando Miguel devolve clareza, você finalmente enxerga o que está te ferindo, e o que precisa ser quebrado. E no próximo trecho da minha jornada, eu aprendi algo ainda mais profundo. Algo que mudou completamente como eu oro até hoje. Conforme eu fui me aproximando da fé com mais sinceridade, algo novo começou a acontecer. Algo que, no início, eu nem entendi. Era como se certas situações, certos ambientes, certas conversas, começassem a me incomodar de um jeito diferente. Coisas que antes eu tolerava caladamente, agora pareciam pesadas, densas, como se não combinassem mais comigo. E foi aí que descobri a terceira coisa poderosa sobre a oração ao Arcanjo Miguel. 3. Ela expõe aquilo que está drenando sua energia, e te afasta do que te destrói. Eu lembro que, por dias, senti uma pressão emocional estranha sempre que me aproximava de pessoas que não desejavam meu bem. Ou quando tentava insistir em caminhos que já estavam fechados. Ou quando carregava responsabilidades que não eram minhas. Era Miguel me mostrando: isso não te pertence.
Isso está te adoecendo. A oração dele tem esse impacto. Ela ilumina o que está oculto. Ela revela intenções. Ela expõe relações tóxicas, pensamentos que te sabotam, e até hábitos que te afastam da paz. E quando essa verdade vem à tona, você finalmente entende por que estava tão cansado, tão drenado, tão quebrado por dentro. Mas isso não é tudo. Porque quando Miguel expõe o que te machuca, ele não apenas mostra o problema. Ele começa a te conduzir para longe dele. Eu lembro de sentir uma força interior dizendo: não aceite migalhas emocionais. Não permaneça onde sua alma grita para sair. Não carregue o peso que não é seu. Foi nesse período que eu percebi que a oração de Miguel não só protege, ela redefine seus limites emocionais. É como se ele erguesse ao redor de você uma barreira de luz, dizendo: aqui ninguém toca na sua paz. E essa mudança marcou o início da minha verdadeira libertação emocional. Um processo que se intensificaria ainda mais na próxima parte dessa jornada, quando descobri algo que transformou completamente minha forma de enfrentar batalhas invisíveis. Quando eu finalmente comecei a entender o que Miguel estava me mostrando, as cargas que não eram minhas, os ambientes que drenavam minha alma, e os medos que se escondiam por trás da rotina, veio algo ainda mais forte, algo que eu não esperava. Porque a oração ao Arcanjo Miguel não apenas clareia, não apenas expõe, não apenas protege. Ela move. E foi aqui que descobri a quarta coisa poderosa sobre essa oração. 4. Ela abre caminhos travados, especialmente os caminhos internos. A maioria das pessoas pensa em abrir caminho como dinheiro chegando, porta se abrindo, proposta surgindo. E sim, isso acontece. Mas, antes disso, existe o caminho mais difícil de todos, o caminho dentro de nós. Eu percebi isso quando, de repente, comecei a ter ideias que antes não tinha, coragem que não sabia de onde vinha, e uma vontade inesperada de recomeçar em áreas da minha vida que eu já tinha dado por perdidas. Era como se Miguel estivesse limpando uma estrada que estava entulhada há anos dentro da minha mente. A estrada da autoestima. A estrada da esperança. A estrada da capacidade de acreditar de novo. E foi uma sensação estranha no começo, porque junto com essa clareza, veio algo ainda maior. Uma paz que não fazia sentido. Eu não tinha resolvido tudo. Eu não tinha vencido todas as batalhas. Mas, pela primeira vez, eu sentia que não estava lutando sozinho. E esse sentimento começou a mudar meu comportamento. Eu comecei a responder melhor ao estresse. Comecei a me afastar com facilidade do que antes me puxava de volta para o buraco. Comecei a perceber oportunidades que estavam ali havia semanas, talvez meses, mas que, na confusão emocional, eu simplesmente não conseguia enxergar. E foi nesse ponto da jornada que entendi algo profundo. Não é só Miguel que trabalha. Ele te fortalece para que você também consiga caminhar. Mas essa transformação me levou a um momento muito específico. Um momento que mudou radicalmente a maneira como eu oro, e que abriu espaço para o que seria a maior experiência espiritual que já vivi. A transformação que eu estava vivendo parecia crescer em silêncio, como se Miguel estivesse reconstruindo algo dentro de mim, peça por peça. Mas foi numa noite específica, quase como um chamado, que tudo ficou claro. Eu tinha acabado de deitar. A casa estava silenciosa. Mas minha mente, não. Sabe aquele turbilhão de pensamentos que vem justamente quando você quer descansar? Preocupações antigas, medos reciclados, memórias que você não chamou, mas insistem em aparecer. Era exatamente essa tempestade que tentava me dominar. Foi ali, no meio desse caos mental, que eu percebi a quinta coisa poderosa sobre a oração ao Arcanjo Miguel. 5. Ela estabelece paz onde antes havia guerra, e te devolve domínio sobre seus próprios pensamentos. Eu fechei os olhos e fiz algo simples, quase instintivo. Coloquei a mão no peito e murmurei, com o que ainda restava de força dentro de mim: Arcanjo Miguel, silencia o que não vem de Deus. Traz paz à minha mente. E naquele momento, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não foi visão, não foi sensação física. Foi um silêncio interior. Um silêncio tão profundo que parecia sagrado. A ansiedade recuou. Os pensamentos negativos perderam a voz. A guerra dentro de mim se rendeu.
Era como se Miguel tivesse colocado uma mão sobre a minha cabeça e dito: descansa. Eu luto por você. E essa sensação não durou apenas segundos. Ela se transformou numa compreensão profunda. Eu não precisava vencer tudo de uma vez. Eu não precisava ser forte o tempo todo. Eu só precisava confiar. A paz que veio depois dessa oração não foi uma paz frágil. Foi firme, concreta, daquelas que fazem você dormir sem medo e acordar com esperança. E foi justamente essa experiência, essa batalha silenciosa vencida dentro da minha própria mente, que me preparou para o momento mais marcante dessa jornada. Um momento tão intenso que até hoje eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Naquela noite, depois de sentir aquela paz repentina que apenas Miguel poderia trazer, eu me sentei na beira da cama, ainda com o coração aquecido, e decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu fechei os olhos e pedi, com toda a sinceridade que eu tinha: Arcanjo Miguel, se for da vontade de Deus, fica comigo esta noite. Caminha comigo dentro da minha mente. E foi ali, naquele instante, que algo começou a mudar dentro de mim. Não era visão. Não era sonho. Era como se meu espírito tivesse sido levado para um lugar silencioso, um vale amplo, iluminado apenas por uma luz suave que não vinha do céu, nem da terra, mas de dentro. E então eu o vi. Não com os olhos, mas com o coração. Um guerreiro de luz, imenso, firme, sereno. Seu rosto não era de fúria, mas de misericórdia. E nas mãos dele havia uma espada que não queimava, purificava. Quando ele se aproximou, eu senti como se o peso de anos estivesse sendo retirado dos meus ombros. Minha ansiedade, meus medos, meus pensamentos que me machucavam, tudo ficou menor diante da presença dele. E Miguel falou, não com palavras audíveis, mas com uma clareza que nenhuma voz humana consegue alcançar. Eu estou com você. Não tema a noite, não tema o silêncio, não tema o que tenta roubar sua paz. Foi então que ele colocou a mão sobre minha cabeça, e naquele instante, eu fiz a oração que mudou tudo. Arcanjo Miguel, defensor das almas, entra agora na minha mente e corta toda preocupação que não pertence à luz. Corta o medo. Corta o peso. Corta a mentira que diz que eu não vou suportar. Purifica meus pensamentos. Fortalece meu coração. E que a tua espada abra, diante de mim, o caminho da paz. Quando terminei essa oração, o vale começou a se encher de uma luz dourada, e essa luz avançava exatamente onde minha mente sempre tropeçava, nas lembranças ruins, nas feridas antigas, nas palavras que me marcaram. Era como se Miguel dissesse: aqui eu toco, aqui eu curo, aqui eu transformo. E quando essa luz me envolveu completamente, eu soube. Nada dentro de mim seria igual depois daquela noite. Quando aquela luz dourada tomou todo o vale, senti algo que jamais imaginei sentir. Uma leveza tão profunda que parecia que eu respirava pela primeira vez depois de anos. E foi nesse silêncio, nesse brilho suave, que Miguel voltou a falar ao meu coração. Você não está quebrado. Você está sendo reconstruído. Essas palavras fizeram meus olhos se encherem de lágrimas. Porque, por muito tempo, eu carreguei a sensação de estar lutando sozinho, tentando ser forte quando tudo dentro de mim gritava por ajuda. Mas naquela noite, naquela visão espiritual, tudo mudou. Miguel estendeu sua mão, e quando a luz tocou o centro do meu peito, eu senti memórias dolorosas perdendo força. Senti medo se desfazendo como poeira ao vento. Senti minha mente ficando silenciosa, não vazia, mas em paz. E então eu fiz a oração final, a oração que eu quero que você faça comigo agora, do jeito que você conseguir, no ritmo que seu coração permitir. Arcanjo Miguel, guerreiro da luz, defensor daqueles que clamam por socorro. Entra agora na minha história, ilumina minhas dores e corta, com tua espada, toda angústia que perturba minha mente. Guarda meus pensamentos durante o dia. Protege meu sono durante a noite. Fortalece meu espírito, onde eu já nem acreditava mais em mim. E que, a partir de hoje, nenhum medo tenha mais poder sobre mim. Amém. Quando terminei essa oração no vale, Miguel colocou a espada no chão, e a luz se abriu como um caminho que seguia para longe, para cima, para um lugar onde eu finalmente me sentia seguro. E, aos poucos,
aquela visão começou a desaparecer. O vale se dissolveu. A luz se tornou mais suave. E quando abri os olhos, percebi que estava de volta ao meu quarto. Mas algo tinha ficado. Algo tinha mudado profundamente. A paz não tinha ido embora com a visão. Ela tinha ficado dentro de mim, como se Miguel tivesse deixado um pedaço da luz dele ali, bem no centro do meu coração. E eu senti, com toda a convicção, que eu não estava mais lutando sozinho. Quando chega o final de um dia longo, uma das maiores batalhas que travamos está dentro de nós. Pensamentos acelerados, preocupações, medo sobre o amanhã, e aquela sensação de que talvez não tenhamos conseguido fazer tudo o que gostaríamos. Mas a verdade é que Deus não exige perfeição de você, Ele oferece descanso. A palavra de Deus nos lembra: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55, versículo 22. Isso significa que, mesmo que seu dia tenha sido difícil, mesmo que você tenha sido pressionado por responsabilidades, problemas ou situações que fugiram do seu controle, o Senhor está dizendo agora: entregue isso para mim. Às vezes, não percebemos, mas carregamos pesos que não foram feitos para nós. Tentamos resolver tudo sozinhos, tentamos ser fortes o tempo todo, tentamos esconder nossas emoções, e isso nos esgota por dentro. Mas Deus conhece seu coração, sabe exatamente do que você precisa e entende cada detalhe que ninguém mais vê. Respire fundo agora. Você não está sozinho. Deus está presente neste momento, envolvendo seu ambiente com paz, serenidade e acolhimento. Ele é o Deus que trabalha enquanto você descansa. Ele é o Deus que cuida das batalhas que você não consegue lutar. Ele é o Deus que ilumina caminhos que você nem imaginava que existiam. Talvez hoje você não tenha todas as respostas. Talvez haja situações que machucam, decisões difíceis para tomar ou até feridas silenciosas que você leva consigo. Mas Deus não precisa que você esteja forte para agir. Ele precisa apenas que você confie. Antes de dormir, lembre-se, não é a força do seu braço que vai sustentar o seu amanhã, mas a graça e a fidelidade de Deus. E essa graça está sobre você agora. Feche seus olhos por um instante. Sinta a paz que vem do alto. Permita-se descansar sem culpa, porque o Deus que te guarda não dorme, não cochila e não se distrai. Ele está atento a cada detalhe, protegendo sua vida, sua família, sua casa e seu coração. Declare dentro de você: Senhor, eu confio em Ti. Eu descanso em Ti. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. Quando você entrega, Ele resolve. Quando você descansa, Ele trabalha. Quando você confia, Ele te surpreende. Durma com essa certeza: o amanhã pode ser desconhecido para você, mas já está completamente nas mãos de Deus. Senhor meu Deus, neste momento eu me coloco diante de Ti com humildade, com o coração aberto e com a alma desejosa da Tua presença. Obrigado, Pai, por ter me sustentado até aqui. Obrigado por cada livramento, por cada cuidado, por cada detalhe que muitas vezes eu nem percebi, mas que veio das Tuas mãos. Senhor, enquanto a noite chega e o silêncio se aproxima, eu quero Te entregar tudo o que pesa no meu coração. Eu entrego as preocupações que têm me tirado a paz, os pensamentos que insistem em me inquietar e as dúvidas que tentam roubar a minha esperança. Pai, toma conta de tudo. Eu descanso em Ti porque sei que o Senhor é fiel, é poderoso e está sempre comigo. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo visite meu coração e minha mente. Que toda ansiedade seja silenciada, que toda angústia seja removida e que toda opressão espiritual seja destruída pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Que o Teu amor cubra minha casa, que a Tua luz envolva o meu descanso e que o Teu cuidado me acompanhe enquanto durmo. Senhor, eu declaro que nenhuma seta do inimigo terá poder contra mim. Toda turbulência emocional, todo medo disfarçado, toda preocupação escondida, tudo aquilo que tenta me tirar do centro da Tua vontade, eu coloco aos Teus pés agora. Pois sei que o Senhor é quem me guarda, me protege e me conduz com segurança. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe o meu amanhã. Abençoe meus caminhos, minhas decisões, meu trabalho, minha família, meus sonhos e tudo aquilo que ainda vou viver. Que o Senhor alinhe tudo ao Teu propósito. E que eu possa acordar renovado, fortalecido e cheio da Tua presença. Cuida de mim esta noite, Senhor. Coloca Teus anjos ao redor da minha casa.
Que nenhum mal se aproxime, que nenhuma perturbação espiritual encontre espaço, e que o teu ambiente de paz seja estabelecido aqui. Que o meu sono seja profundo, tranquilo e restaurador. E que, ao amanhecer, eu me levante com alegria, com esperança e com confiança renovada. Obrigado, Deus, porque sei que o Senhor está aqui. Sei que o Senhor me ouve. Sei que o Senhor está trabalhando por mim, mesmo quando não vejo. Eu te entrego tudo. Eu descanso em ti. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu paz, conforto ou renovação enquanto orava comigo, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva: eu recebo a proteção do Arcanjo Miguel, ou compartilhe o que você sentiu durante esta oração. Seu comentário não só fortalece a nossa comunidade de fé, como também ajuda este vídeo a alcançar outras pessoas que estão precisando exatamente dessa mensagem hoje. Além disso, não esqueça de deixar o seu like. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo é relevante para você. E se inscreva no canal para acompanhar nossas próximas orações, mensagens e reflexões. Ative também o sininho para não perder nada do que vamos postar aqui. E se você conhece alguém que está passando por um período difícil, alguém que precisa de proteção, direção espiritual ou simplesmente de uma palavra de esperança, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Deus pode usar você como instrumento de luz na vida dela hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que o Arcanjo Miguel continue guiando seus passos, fortalecendo sua fé e te guardando de todo o mal. E que a presença amorosa de Deus acompanhe cada detalhe da sua vida. Eu desejo a você uma noite abençoada, um descanso profundo e dias cheios da graça e da proteção divina. Fique com Deus, e até a próxima oração.